Embora criticado por seu ato final controverso e inverossímil, Rua Cloverfield 10 não tem seu foco em uma narrativa que pretende construir uma história de ação baseada em ficção científica, mas sim em explorar o suspense e o terror de um psicológico abusado por figuras autoritárias e relacionamentos tóxicos, e que diante do fim do mundo se vê sem opção, senão superar tais traumas. Michelle é uma jovem que almeja se tornar estilista, não carecendo de criatividade ou força de vontade para colocar tal sonho em prática, o que é demonstrado ao público por uma coleção de esboços que a personagem mantém em seu quarto como um lembrete de quem realmente é. Entretanto, a jovem também precisa lidar com seu relacionamento conturbado, e logo no início do longa, resolve dar um fim à sua angústia, partindo. Mesmo que o filme não evidencie isso de forma clara, fica subentendido que o relacionamento não era saudável para a protagonista, e que esta carregava consigo muita dor no momento em que deixa seu noivo, Ben. Tal afirmativa pode ser atestada uma vez que, quando percebe a partida de Michelle, seu agora ex-noivo, a liga pedindo para que voltasse e pudessem conversar para resolver suas divergências, mas já levantando seu tom de voz e demonstrando uma postura agressiva contra a protagonista. A forma como a personagem deixa a casa do casal e encerra a relação, sem mais brigas ou discussões, apenas deixando suas chaves e sua aliança de noivado para trás para que fosse encontrada, mesmo passando despercebido em um primeiro momento, revela desde cedo uma característica marcante que a personagem se culpa por expressar: o ato de evitar conflitos a todo custo. Como a própria personagem diz mais tarde em uma conversa com Emmett, quando era criança, sofria muito nas discussões com o pai, e seu irmão mais velho sempre tomava frente em sua defesa e acabava por sofrer as consequências disso, e Michelle, mesmo diante de tal situação, não conseguia esboçar qualquer reação para ajudar o irmão, prevalecendo apenas a inércia e a impotência. Além disso, ao presenciar a mesma situação em que passava quando criança, com uma garotinha sofrendo com o autoritarismo do pai, sendo agredida verbal e fisicamente, apesar do seu consciente implorando para que agisse, a personagem não consegue esboçar qualquer reação e sair em defesa a fim de encerrar o ciclo de violência e abuso. Michelle se sente incapaz de agir e é consumida pela culpa e pelo arrependimento. Com isso, é seguro presumir que a personagem deixar seus pertences e seu relacionamento para trás, sem qualquer contato com seu agressor, é condizente com seu costume de tentar evitar conflitos, exibindo sua impotência para impor seu ponto de vista e se defender. Entretanto, a situação da personagem não melhora, uma vez que cai nas mãos de Howard, o anfitrião de um bunker subterrâneo, que alega ter salvo sua vida após um acidente de trânsito que a deixou inconsciente. Ao acordar, a personagem se vê algemada e privada de seus pertences e de informações, e agora está presa, não só psicologicamente, mas também fisicamente, em uma relação de abuso, justificado por um suposto ataque químico ou nuclear na superfície, que teria a tornado inabitável, e que o único local seguro para a vida seria ali, no subterrâneo. Mesmo tentando fugir diversas vezes e agredindo Howard no processo em quase todas elas, a protagonista se convence, após algum tempo, ao menos em parte, de que a narrativa da inhospitalidade da superfície é verdadeira, pois vê os cadáveres dos porcos de Howard em decomposição, e a aparição de uma senhora idosa com diversas lesões cutâneas, bem como os relatos de Emmett, outro sobrevivente que se abrigou no bunker, que se torna a única figura em que a protagonista confia durante o longa. A problemática que se desenrola durante grande parte do filme, dando origem ao suspense e ao terror psicológico que o roteiro se debruça, poderia ter sido evitada da mesma forma em que a existência dos personagens no interior do bunker poderia ter sido pacífica por todos os possíveis anos em que fosse necessário permanecer ali, se não fosse pelo comportamento inconstante, autoritário, beirando o sadismo e insano de Howard, o dono do local. Outrora um militar da marinha, o personagem é concebido como um estereótipo de fazendeiro americano que alimenta paranoias sobre o fim do mundo e invasões estrangeiras, construindo um bunker subterrâneo onde pode garantir sua segurança e de sua família, mesmo que isso desperte o riso de sua vizinhança. O personagem vem aguardando o fim do mundo armado até os dentes, e uma vez que ele acontece, sua paranoia parece justificada. Conforme o próprio personagem revela a Michelle, após se aposentar, passou a ser mais presente na vida da filha e se apegou profundamente à sua companhia. Mas sua ex-esposa fez com que ambas o deixassem e se mudassem a Chicago há alguns anos, presumivelmente devido ao seu comportamento instável e, consequentemente, cortando o laço que o pai e filha haviam estabelecido, o qual era tão importante a Howard. Em virtude disso, o personagem foi tomado por uma grande carência, a qual precisava suprir de alguma forma. O comportamento do personagem dentro do bunker se torna problemático à medida em como é incongruente com o que tenta transparecer e como alterna entre o autoritarismo e o instinto protetivo para com Michelle. Mesmo dizendo estar do lado dela, tentando garantir sua segurança e o bem-estar de todos dentro do bunker, o personagem coleciona momentos em que revela tendências violentas para com os demais, não escondendo em nenhum momento sua antipatia por Emmett, que teve que forçar sua entrada no bunker pois Howard não o queria lá.
Aliado a isso, também é crescente a desconfiança que se constrói em cima do personagem, tanto pelos demais coadjuvantes quanto pelo público, pois embora revele tudo o que sabe sobre o ataque químico e o que se passou desde então, Howard, em todos os instantes, demonstra estar ocultando informações, e o fato de admitir posteriormente ter sido responsável pelo acidente de Michelle só contribui para a desconfiança de que a presença dela dentro do bunker tenha sido algo premeditado pelo sujeito, e não um acaso, como o tentou fazer parecer. Contudo, apesar das adversidades, há um breve momento em que os personagens conseguem manter uma existência pacífica e até nasce um sentimento de companheirismo entre eles, o que é logo arruinado com a descoberta de um pedido de socorro em uma das janelas do bunker por Michelle, e que após discutir a descoberta com Emmett, acabam aumentando ainda mais suas desconfianças sobre a verdadeira natureza do anfitrião e de sua estadia ali. A foto que Howard mostrara à protagonista como sendo de sua filha, na verdade era de uma garota local que desapareceu há alguns anos, Brittany. E ao investigar as fotos que Howard alega ser de sua família, os personagens chegam à conclusão de que esta, presumivelmente, foi obrigada a viver dentro do bunker por algum tempo, se passando pela filha de Howard, sendo constantemente abusada e violentada pelo homem, até que eventualmente foi morta pelo agressor, que viu a necessidade de procurar uma substituta, o que encontrou na figura de Michelle. Essa narrativa faz sentido se for levada em questão a dificuldade que o personagem exibe em associar a figura de Michelle à palavra mulher. Enquanto jogam a adivinhação, o personagem só consegue infantilizar a protagonista, a associando a menina ou princesinha, mas não consegue vê-la como um ser totalmente independente e autônomo. Essa perspectiva só ganha mais força após a morte de Emmett, pois Howard, não tendo mais nenhum empecilho em seu caminho, e Michelle, estando agora completamente sozinha e indefesa, o personagem passa a referir a ambos como uma família, e escancar um comportamento forçadamente paternal para com Michelle, mesmo que esta só expresse horror diante disso. Frente a esse novo ciclo de abuso que estava prestes a se instaurar, a personagem percebe que permanecer omissa diante do problema não será uma solução neste caso, e que somente agindo poderia garantir sua integridade, seja ela física ou emocional. Ao ser descoberta como uma traidora, que juntamente com Emmett vinha planejando fugir do bunker para a superfície, utilizando os materiais que ela própria confeccionara com suas habilidades de estilista, o anfitrião do local, mais uma vez, exibe suas tendências violentas, partindo para cima da protagonista, tentando contê-la e fazer com que ela permaneça. Sem mais alternativas, Michelle derruba o tonel de ácido perclórico em Howard, utilizado para dissolver o corpo de Emmett, fazendo assim com que o personagem ficasse debilitado o suficiente para que não conseguisse sair dali, mas involuntariamente causando um incêndio no processo. E uma vez que consegue deixar o bunker, a personagem percebe que o ar não estava mais tóxico e que a vida voltara a ser possível. Entretanto, há de fato a presença de extraterrestres na superfície, que são atraídos pela explosão do bunker. Por mais incoerente que isso pareça com a narrativa que vinha sendo construída até então, ainda que tal hipótese tenha sido levantada por Howard anteriormente, os personagens e o próprio roteiro não dão crédito a esta, sendo escancarada mais como um delírio do personagem do que como uma possibilidade real, a presença de extraterrestres no último ato do longa faz certo sentido se analisada de uma determinada perspectiva. Essa virada brusca no gênero e no roteiro do filme, mesmo que tenha sido concebida de forma exagerada, pode ser justificada como a evolução que a personagem apresenta ao longo da história. Tendo começado longa como uma garota omissa e impotente, a personagem percebeu que tem a força dentro de si para se defender, seja de agressores psicológicos, o que é representado por Howard, ou de ameaças físicas, como os extraterrestres, e que não precisa ficar impassível diante da violência, podendo assim defender a si mesma e os mais fracos, o que justifica a escolha que faz nos últimos instantes do longa. Ao fugir da rua Cloverfield número 10, a personagem passa a receber sinal no rádio do carro em que dirigia, orientando os refugiados a seguirem para o norte, enquanto os que pudessem lutar se dirigissem ao sul, onde a resistência humana contra as forças extraterrestres vinha travando inúmeras batalhas. A personagem hesita por um instante, mas segue em direção ao sul, visto que este é o resultado de todo o seu amadurecimento físico e emocional. A personagem deixou de se enxergar como alguém que precisava de cuidado e proteção. Michelle finalmente entendeu a responsabilidade de suas ações e a força que tinha dentro de si para se defender, seja de homens ou de seres de outro mundo. Muito obrigado por ter chegado até aqui. Imagino que de algum modo esse vídeo tenha sido interessante para você, e por isso peço que o curta e o compartilhe para ajudar a divulgar o conteúdo do canal. Se quiser ajudar e puder, claro, torne-se membro e confira os benefícios de cada nível de assinatura. Na tela tem mais vídeos que talvez possam te interessar. Até a próxima.